Como que a gente escreve uma referência? Primeira coisa, a gente tem que escrever o autor. Então, tem o autor da obra, ou seja, as pessoas que escreveram a obra. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. Por exemplo, se você pega normas da ABNT, então é o quê? É uma instituição. Então, o autor, nesse caso, é a instituição. Por exemplo, se você pegar livro, então o livro vai ter uma pessoa que escreveu. Então, esse cara é o autor da obra. Só que pode ter autor ou autores, tá? Um conjunto de autores. E como que a gente coloca isso na referência? Então a gente vai colocar o nome do autor, mas de que forma? A gente vai colocar primeiro o sobrenome, depois o nome abreviado. Tá? Posteriormente, a gente vai colocar o quê? O título da obra. Então você tem um certo livro, Conceitos de Física, beleza, então autor, fulano de tal, título, Conceitos de Física. Posteriormente, então eu coloquei autor, título, agora eu vou colocar a cidade, ou seja, a cidade onde foi publicado o livro. Alguns livros, por exemplo, foi publicado em Londres, São Paulo, tá? Qual é a cidade onde foi publicado? Posteriormente, a editora. Qual que é a editora que publicou esse livro? Tá? Ou seja, quem fez o print desse livro? Depois vem o ano. O ano de publicação. Tá? Se é um livro mais antigo, 1900 lá vai bolinha, ou se é um livro mais novo, 2000 e alguma coisa. Após colocar o ano, a gente vai colocar as páginas. Então se o livro tem 100, 200, 300, 3 páginas, então a gente vai colocar aqui, indicar quantas páginas tem. Tá? Agora existe o seguinte, se a gente pegar um livro, e como que a gente vai escrever isso? A gente vai seguir essa sequência, ou seja, se eu pegar uma parte, vou colocar na minha referência, que eu utilizei, por exemplo, eu coloquei conceito de física, não sei o que, ou Leite Coulomb. Referência, esse livro. Então eu peguei aquela informação ou aquela equação desse livro, então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar na minha referência nessa sequência. Então eu vou colocar o nome, o título do livro, a cidade onde foi feita a impressão, a editora que fez o livro, o ano e o número de páginas. Então, nesse caso específico, como ficaria? Então, primeira coisa, o autor. Aí eu venho aqui, e veja, Raymond A. Sayer, depois John W. Wett. Tá? Então vou colocar primeiro o sobrenome do primeiro autor. Vírgula, abreviação do nome. R.A. Depois ponto e vírgula, coloco o segundo autor. Vírgula, abreviação J.W. Tá? Ponto e vírgula. Agora o título. Princípios de física. Volume 4. Bom, então eu já coloquei o quê? Os autores, o título. Tá? Agora venho para a cidade. Então eu pego aqui, na catalogação, aqui traz essas informações. Então, nesse caso, esse livro aqui foi publicado em São Paulo. Então, a cidade, São Paulo. Tá? Agora, a editora, Sengai
Fusilagem. Onde eu coloquei a editora. Tá? Agora o ano de publicação. Esse daqui foi publicado em 2005. Então, e por último, o número de páginas. 320 páginas. Então, a gente já completou a nossa referência desse livro. Ah, mas isso se você usar esse livro por inteiro. E se a gente utilizar apenas um capítulo desse livro? Como que a gente faz? Aqui, esse título, onde a gente colocou, no caso, Princípios de Física, volume 4, a gente teria que colocar algo a mais, ou seja, o nome do capítulo, tá? Então, colocaria capítulo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo daqui. Ondas eletromagnéticas. Então eu colocaria aqui, tá, aqui dentro, né, antes do princípios, tá, ondas eletromagnéticas, tá, depois em princípios de física. Tá, e aqui colocaria a numeração da página, ou seja, do capítulo. Qual que é a página inicial do capítulo e a página final do capítulo. A única coisa a mais que ia mudar. Isso se eu colocasse apenas, referenciasse apenas um capítulo desse livro. Se eu utilizasse ele por inteiro, fica dessa forma. Então, se eu for utilizar o capítulo, eu venho aqui, ó, coloco o nome do capítulo e coloco em princípio de física. Tá? Então, eu coloco o nome aqui, tá? Então ele entra aqui na frente, coloco o título do capítulo em princípio de física. Aí sim fica referenciado apenas o capítulo de interesse, tá, desse livro. A dúvida surgiu quanto à fundamentação. Qual que é o problema da fundamentação? A fundamentação significa o quê? Eu vou buscar pegar um livro didático, ou seja, vou pegar aqueles livros de física, por exemplo, esse livro de física. Peguei um livro. Tá? Eu vou pegar matéria, vou ler e vou colocar na fundamentação. Só que não sou eu que estou escrevendo. Eu estou escrevendo, mas eu peguei o quê? De algum lugar. Tá? Então eu preciso dizer o quê? A fonte. Da onde que vem? Veio desse livro? Ótimo. Então, o livro está aqui, vou guardar, vou colocar na minha referência. Mas, se eu não colocar que eu tirei desse livro, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente chama de plágio. Ah, mas qual que é a diferença entre simplesmente pegar essa diferença, ser plágio ou não? Tá? A diferença é o seguinte: plágio, quando eu não cito, não falei, ou seja, eu peguei uma ideia, escrevi essa ideia e eu considerei como se fosse minha, mas na verdade eu utilizei uma ideia já pronta. Tá? Isso é plágio. No momento que eu pego essa ideia, trabalho com essa ideia, mas eu digo que a ideia eu tirei daquele livro, já não é plágio. Tá? Então eu preciso indicar o quê? A fonte. Se eu diz que aqui na fundamentação peguei uma ideia, diz que veio desse livro, não é mais plágio. Eu posso fazer isso com várias coisas. Pegar aqui na fundamentação, juntar um monte de ideias, desde que eu coloque as devidas fontes, aí não vai ser plágio. Porém, se eu esquecer de colocar as fontes, aí sim, é plágio. Tá? Outro ponto são referências. Tá? Isso aqui é uma referência? Sim. Tá? Todos os livros são referências boas, tá? Referências válidas. Qual o problema de você simplesmente caçar na internet? Por exemplo, Google. Eu vou lá no Google, coloco um certo tópico, vai aparecer uma lista. Ah, legal, vai aparecer, mas posso usar como referência? Posso, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o cara que coloca lá, ele escreve em HTML. Ótimo.
Ele vai lá, escrever um texto, só que a qualquer momento ele pode editar aquele texto. Então ele pode, ao invés de colocar uma errata, não, ele vai e edita o texto. E aí, se você falou que você pegou aquela referência, tá? E o cara editou, complicou, não complicou? Então, se você por acaso, não é tão recomendado, mas pega uma referência na internet, vai ter que citar o quê? Além do site, colocar o site de onde você pegou, a data de acesso. Tá? Só que isso não é muito legal. O legal é o quê? Pegar livro. Tá? Então, utilize referências bibliográficas, ou seja, livros, artigos de periódicos eletrônicos. Mesmo que sejam eletrônicos, pode ser. Porque periódico eletrônico já tem uma versão aqui, impressa. Tá? Então, peguem o quê? Livros, de preferência, periódicos eletrônicos, que é ótimo. Tá? E por último, em último caso também, internet.